foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Olá, Flávia, mais uma vez aqui para concluir, né, esse último áudio dessa série Godlywood, a seita secreta dentro da Universal, que é outra seita. Eu peço que a graça de Cristo, a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós e que Deus conduza minhas palavras. Que eu não quero falar para ofender ninguém, para machucar ninguém, porque aqui quem fala é uma sobrevivente do sistema opressor religioso universal e Godlywood. Então, eu quero que as minhas palavras elas cheguem como cura, como bênção, como paz, como uma oportunidade de reflexão para as pessoas que estão oprimidas, elas se encontrarem e conseguirem juntar os quebra-cabeças, os caquinhos de suas vidas e se reconstruírem. Como você e eu, a gente vem dia a dia lutando para se reconstruir. Você sabe, né, Flávia, que foi difícil gravar esse último áudio, né? Tentei várias vezes e não consegui, chorei muitas vezes, porque abrir as nossas feridas, olhar para dentro, assumir é, as, os nossos erros mesmo, né? Porque o dia que eu pisei na Universal a primeira vez foi o maior erro que eu cometi até hoje na minha vida. Tomar a decisão de entrar no rush do Godlywood foi o maior erro que eu cometi na minha vida, apesar de que se eu não tivesse entrado de livre e espontânea vontade, eu teria entrado por força, por opressão do Sérgio Correia, porque ele obrigou todas as obreiras a fazerem parte do Godlywood. Então chegou um momento que não se tratava de uma escolha pessoal de cada uma. Nós, que éramos obreiras na época, éramos obrigadas a fazer parte do Godlywood por parte do bispo Sérgio Correia. Eu quero ver ele vir a público e dizer que é mentira minha, porque teve muitas obreiras, principalmente as mais senhoras, casadas, que tinham muitas responsabilidades, que não quiseram entrar no Godlywood, né? Que resolveram não fazer parte, mas chegou um momento que, com todas as missões que elas já tinham, mesmo assim, elas foram obrigadas a entrar. Então, não é uma situação fácil. Quem não ouviu os outros áudios vai ficar difícil de entender esse, né? Mas tem uma playlist enorme falando sobre o que foi o Godlywood, as regras, lista do não, tudo. Toda a papagaiada que a Crisoca, a filha do Didi Macedo, inventou. Né? Quando ela inventou o Godlywood, ela disse que era para nos ajudar a sermos melhores filhas, melhores obreiras, melhores mães, melhores funcionárias, melhor isso, melhor aquilo. Falou que o Godlywood ia ajudar a nos vestir, ia nos ensinar como se portar à mesa, ia nos ajudar a entender as nossas dores, a curar nossos traumas, que nos momentos de maior dificuldade nós teríamos uma amiga que qualquer hora do dia que a gente precisasse, a gente ia poder ligar, ela ia nos ouvir, ela ia nos ajudar, ela ia nos dar uma palavra, ela ia estar ali com a gente. Eu nunca encontrei uma amiga no Godlywood, eu só encontrei mentira, falsidade, engano, dor e sofrimento. Mas, enfim, eu já era uma obreira faz tudo, era aquela famosa pau para toda obra, porque dentro da Universal, um dia, se a Flávia quiser, ela pode fazer uma live só falando do vocabulário universês, né? E tem o Godlywoodês e o universês, né? Aí eles falam, tá, o obreiro é pau para toda obra. Então eu era a obreira que era líder de grupo, evangelista, tia de escolinha, limpava banheiro, limpava banco, limpava igreja, entregava jornal, subia morro cheio de todos os riscos que se pode imaginar, que vivia fazendo tudo. Era sim, 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 sim para tudo, que a gente sabe que isso gera o quê? Era um burnout, né? Era assim, eu estava em estafa, né, a ponto de cair dura, de ter um infarto fulminante, de ter um AVC, de ter um colapso, e simplesmente iam me chamar de endemoniada. Porque por mais que você morresse ali de estafa, fazendo tudo para eles, eles iam dizer que você estava endemoniada.
Eu sou ex, mas eu quero deixar bem claro que eu sou ex do sistema opressor universal do reino de Deus. Eu nunca me fiz ex do reino dos céus, do reino de Deus Jeová, Javé, o Criador. Assim como a Flávia não se fez ex para Deus, assim como todos que saíram desse engano, dessa patifaria, dessa mentiraiada, não são ex do reino de Jesus, são ex do reino universal, criada pelas mãos de um homem que é psicopata, mal amado, infeliz, raivoso, rancoroso, desrespeitoso, porque ele não respeita uma mãe amamentando uma criança, ele não respeita o choro de uma criança, ele não respeita o sorriso de uma criança, ele não respeita a alegria da criança. A alegria das crianças incomoda ele, né? Isso ele já deixou bem claro. Ele não gosta de família, ele não gosta de filhos, ele não gosta do que Deus gosta. Então nem sei o que esse cara é. Eu só sei que esse cara, ele é um psicopata que formou duas psicopatinhas que vivem aí para anular as outras pessoas. A Crisota, eu acho ela tão mal amada, tão infeliz, tão assim destrutiva, é, que ela não quer ver a felicidade das outras pessoas e aí ela quer anular as outras pessoas. Ela não tem brilho próprio, aí o brilho das outras pessoas incomoda ela. Essa que é a verdade, essa que é a questão. Mas, enfim, eu entrei, né, nesse grupo chamado Godlywood e entrei nesse grupo e foi assim um dos piores erros da minha vida, porque pensem num grupo de mulheres despreparadas, né? Porque assim, o Godlywood, ele é um grupo fechado que foi feito para ajudar as mulheres e quem ia cuidar das meninas que entrassem nesse grupo eram as esposas de pastores. Só que o que a maioria das pessoas não sabem é que esposa de pastor não é psicóloga, psiquiatra, neurocientista, coaching, elas não são nadas. Algumas nem o segundo grau não têm. E tem gente que é até analfabeto, mas tem muita sabedoria. Mas a Bíblia diz que a sabedoria grita nas praças. E você tem que procurar sabedoria, você tem que ir atrás de sabedoria. Se a pessoa já se coloca na imundície de ser uma esposa de pastor da Universal, ela não é sábia, ela não tem amor às almas, ela não tem amor à vida dela, ela não tem amor à família dela, ela não tem amor a ninguém. Sabe, porque a esposa de pastor da Universal, até quando a mãe morre, ela se recusa a ir no enterro, dar um abraço nos próprios entes que estão ali, no próprio pai que ficou viúvo, elas não vão nem no enterro das próprias mães, para vocês terem uma ideia do nível que chega uma esposa de pastor. Então, uma mulher dessa, que não vai nem no enterro da própria mãe, o que que ela tem para oferecer para as outras pessoas? Nada, né? São pessoas que estão ali, que a vida delas é só toda semana ir no salão de cabeleireiro, né? A vida delas toda semana é ir lá cuidar daquelas luzes, porque todas parecem que têm que ficar loiras, né? Não pode ser de outro jeito, fazer unha, fazer as massagens delas, comprar roupa, porque é só o que elas sabem fazer. Então, são mulheres fúteis. São mulheres fúteis e que não têm nada a agregar na vida de meninas que muitas vezes são sofridas, que têm traumas, que têm problemas, que têm histórias de vida pesada. Aí você chega diante de uma mulher dessa, ela vai te ouvir com relógio, né? Porque ela fica ali cronometrando o tempo para te atender, né? Porque assim, ah, não, eu tenho 30 minutos para atender essa, 20 para atender a outra, 20 para atender a outra, aí acabou, fiz a minha obrigação. Então, você acaba caindo numa teia de pessoas despreparadas e que dão instruções para a sua vida, e quando a instrução ainda tá bom, agora, o ruim é quando elas dão ordens, igual deram para mim, igual quando eu estava no período do Rush. Rush é o quê? É um período de 6 meses, onde você tem tarefas intensas, mensalidades altas para pagar, onde você tem que tirar foto de tudo da sua vida, onde você tem que preencher fichas e mais fichas, você preenche quase um TCC de informação, você faz um dossiê sobre a sua vida e você entrega na mão delas, né? Para depois
elas colocarem no book rosa, para depois elas usarem aquilo contra você mesma. Elas querem saber de tudo da sua vida, né? Você é obrigado a tirar foto até da sua gaveta de lingerie para elas ver como que você dobra as suas lingeries. Você tem que tirar foto de como é seu guarda-roupa, de como é a organização da sua despensa na sua cozinha. Você tem que tirar foto de como você decora o seu quarto, a sua sala, a sua casa, as roupas que você veste. Você botou uma roupa, você tem que tirar foto e mandar para elas avaliarem se aquilo tá bom, tá ruim, tá péssimo, como é que tá. Então, assim, é muito complicado, é muito complexo, é muito dificultoso você ser parte desse grupo infeliz, destruidor chamado Godlywood. E o que as pessoas têm que entender é que na Universal, quando as filhas do Didi Macedo, a cúpula cria alguma coisa, todos os outros que são chamados, têm os títulos de pastores e suas esposinhas, eles são obrigados a fazer, gostando ou não. Aquela papagaiada que eles têm da caminhada lá do The Love School, a maioria não gosta daquilo, não queria estar ali, mas eles vão, aí fazem aquelas selfiezinhas, abre aquele sorriso amarelo falso, tira as fotos por obrigação. Sabe quando você está numa empresa e às vezes você vai ali em um evento só para fazer o social? É o network deles. E assim não foi diferente com Godlywood. Praticamente 99,9% dessas esposas de pastor, elas não queriam estar ali cuidando das meninas, porque elas não têm o que cuidar nem para elas. Uma mulher que aceitou casar com um homem que fez vasectomia, que nunca vai dar um filho para ela, que eles nunca vão poder ter um filho, aí ela fica toda depressiva, traumatizada, sempre com um cachorrinho no colo. Gosto dos animais, mas o quê? Filho é filho, cachorro é cachorro, e se a pessoa escolhe não ter, tudo bem. Agora, no caso delas, das esposas dos pastores da Universal, elas têm depressão, elas adotam os cachorrinhos porque têm depressão. E aí é onde entra o meu questionamento do amor às almas. Porque, por exemplo, a pessoa que fala qual que é a ideologia para elas não serem mães? Ah, vocês não vão ser mães porque vocês vão ser mães espirituais, os seus filhos vão ser os filhos da fé. Então elas teriam o quê? Que arrebanhar o povo da igreja. Os filhos dessas mulheres deveriam ser o quê? Os membros, as membras, as crianças, os jovens, para quem elas dariam atenção, onde elas iam desprender amor, e assim o lado materno delas ia ser preenchido. Mas por que que o lado materno delas não é preenchido e elas são tristes e depressivas por não serem mães? Porque essa não era a vontade genuína do coração delas e provavelmente não era nem os planos de Deus para a vida delas. Mas são mulheres que se apagaram, que se anularam para entrar no sistema, para ter ali aquele luxo, em vez de irem trabalhar e se sustentar, e quando quisesse no salão ser elas pagando do salário delas, quando fosse fazer uma unha, comprar uma roupa, ser do suor que cai da testa delas. Não, elas querem viver às custas dos dízimos e ofertas de viúvos, aposentados, pensionistas, trabalhadores, assalariados, gente simples. Então, são essas mulheres que se anularam, que são infelizes, mal amadas na maioria das vezes, que se colocaram ali como pessoas superiores, com títulos de Big Sisters, Sisters, e que iam elas cuidar das outras mulheres da igreja. Aí esses seres, né, sem noção alguma, chegam até você, aí olha lá o que você preencheu na sua agenda, porque cada uma de nós tinha uma agenda, vê lá o que você postou no Face, no Insta, no seu relatório, aí olha para a sua vida e te dá uma ordem. E aí é onde elas erram muitas vezes de forma muito assim gritante. Por exemplo, comigo, eu lembro até hoje do dia que eu fui num atendimento, era dia de semana, era de manhã. Na época eu trabalhava autônoma, então eu fui, né? E era em outra cidade, eu fui, né? Fui até lá no horário, sentei lá, fiquei esperando o bendito do atendimento.
Foi uma questão assim, eu acho que o atendimento durou poucos minutos. Não chegou assim a meia hora, porque assim, meia hora porque eu tinha que pagar a mensalidade, ela tinha que anotar que eu paguei a mensalidade, tinha que passar lá umas regras, mas o atendimento mesmo, eu acredito que se durou 15 minutos foi muito, né? Essa mulher que era muito fria, muito calculista, olhou assim para as fotos da minha casa e falou que ali estava tudo errado, que eu ia ter que tirar tudo, me desfazer de tudo, que eu ia ter que mudar, que eu ia ter que deixar com determinada decoração. Eu tinha coleções de algumas coisas, eu tinha coleções de livros também, eu tinha enfeites que eu colecionava, e ela não aceitou a cor da parede do meu quarto, não aceitou a cor da minha casa, não aceitou nada. Falou que eu ia ter que mudar tudo, que eu ia ter que tirar tudo, se eu quisesse me formar no Godlywood, porque eu ainda estava no rush nesse período, aquele período das tarefas intensas, que você passava por uma peneira bem pesada para você se formar. E aquilo me machucou muito, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de decoração, eu gosto de guardar, às vezes, um bilhetinho que é recordação de alguma pessoa, um cartão postal, né? Eu gosto disso, isso me faz bem. Hoje em dia eu até trabalho um pouco com a questão do desapego, do minimalismo. Esse ano, por exemplo, eu entrei aí num propósito especial de usar só o que eu tenho, né? Usar só as roupas que eu tenho, os calçados que eu tenho, as coisas que eu tenho, comprar só aquilo que for necessário, assim, que venha a acabar. Acabou, por exemplo, meu shampoo, eu vou lá e compro, um perfume, eu vou lá e compro, mas coisas materiais, este ano, por exemplo, por uma questão financeira, ecológica, de desapego, eu tomei essa decisão. Só que essa foi uma decisão que não foi nenhum coach, nenhum psicólogo, psiquiatra, neurocientista, não. Fui eu mesma fazendo as minhas pesquisas na terapia, que eu falei assim, olha, eu vou ter um ano sem tantos gastos com coisas supérfluas, com coisas materiais, né? E tô super tranquila, e tá sendo super legal. Só que nessa época, tudo que eu tinha conquistado foi com muitos anos de trabalho, foi fazendo hora extra, foi trabalhando duro. E aquelas coisas tinham um valor sentimental muito grande para mim e que eu até poderia, a longo prazo, ir fazendo um desapego, ir fazendo mudanças, ir fazendo ajustes. Mas isso ao longo de meses, ao longo de anos, ao longo de processos terapêuticos onde eu entendesse o porquê das coisas, o porquê não. E tem outras coisas que eu nem teria que me desfazer. Né? Nem teria, não, que hoje em dia, por exemplo, eu me desfiz de algumas coisas e outras não, que eu falo, não, isso daqui eu não quero me desfazer. Enquanto eu viver, eu quero ter aqui, né? Posso mudar lá na frente? Posso, mas hoje em dia não, eu quero ter. Só que aí vem uma mulher que não sabe da minha história de vida, não sabe das minhas dores, não sabe do que eu carrego dentro de mim e me dá uma ordem dessa: ou você tira ou você não se forma. Eu lembro que eu saí daquele atendimento com o coração sangrando. Eu lembro que eu saí, aí eu fiquei na calçada. E aí eu fiquei meio tonta, assim, a vista escureceu um pouco, eu fiquei triste, aí eu respirei fundo, respirei, aí fui pro banco, pro ponto de ônibus, esperei por um bom tempo o ônibus chegar, chorei muito na janela daquele ônibus, chorei muito, cheguei em casa triste, cheguei em casa mal, chorei muito, chorei demais da conta, foi muito difícil para mim. E eu fiquei assim, cogitando entre aqueles dois pensamentos: se eu não fizer, se eu não mudar, eu não me formo. Eu queria o aprendizado, eu sempre fui uma pessoa que eu quis ser uma pessoa melhor, até porque a Universal me fez um monstro. Eu me tornei uma pessoa muito ruim, uma pessoa muito fria, uma pessoa muito triste. Eu estava muito mal. E então eu precisava
de ajuda, e eu achei que a ajuda viria deste grupo chamado Godlywood, deste grupo que dizia que eu ia ter uma amiga que seria como uma mãe, como uma irmã, que iria me ajudar, me orientar, que eles iriam me direcionar, que iam me ajudar a nossa vida a andar para frente, as coisas fluir. Tudo engano. Eu segui o que essa mulher despreparada, que não tem faculdade de psicologia, neurociência, psiquiatria, que não tem um curso de coaching, que não entende nada, não entende nem, não tem nenhum curso de personal organizer para saber a questão de organizar a casa, o que isso significa. Às vezes, se eu fosse lá na casa dela, no apartamento dela, eu ia ver um monte de coisa também que eu não gostasse, e um monte de coisa desorganizada, né? Mas às vezes ela não estava olhando para o umbigo dela e dando pitaco, dando palpite, dando opinião na vida dos outros, né? E aí eu me desfiz de muita coisa. Algumas coisas eu ainda tive a sabedoria, porque doeu tanto que algumas eu ainda coloquei em caixas e guardei. Graças a Deus que eu tive essa sabedoria. Meus pais se espantaram quando viram a mudança, as pessoas se espantaram. E assim, eu mudei ali por fora, e consegui entrar, passar pelo rush, só que dali para frente eu me tornei triste, eu me tornei vazio, eu não me sentia mais bem na minha casa, eu não me sentia mais feliz, eu não me encontrava naquele ambiente, naquela decoração, aquilo me fez muito mal. Aí eu chorei por muitas vezes, por muitas noites seguidas, me arrependi, achei que o preço que eu paguei para entrar naquele grupo foi muito alto, foi muito doído. Só que eu perseverei, porque eu sempre tinha dentro de mim que eu queria ser melhor para Deus, que eu queria, sabe, agradar a Deus, e aí perseverei. Aí um belo dia, do nada, acho que foi em 2019, a Crisoquinha faz uma live, né? E simplesmente numa live do Instagram, ela fala que o grupo ia acabar, porque as pessoas estavam ficando cansadas de sentar na frente da sister e falar dos seus problemas, e a sister estava ficando cansada de ir lá e falar: olha, faz isso, isso e isso. Ou seja, ela assumiu, né, que foi um fracasso que ela criou, só que na hora dela criar, na hora de colocar as regras, as exigências para a gente entrar, o custo foi muito grande. O custo financeiro foi muito alto. As mensalidades do Rush era 20, 40, 60, 80, 100, R$ 200. E depois de formada todo mês, todas as meninas do Brasil e do mundo tinham que pagar R$ 20 todo mês. Eu não sei se nos Estados Unidos isso ia ser convertido, né? Ou se ia ser US$ 20, que hoje, se fosse converter aqui para US$ 20, o custo disso ia ser altíssimo, né? O preço que o dólar está a R$ 6. Então, assim, elas exigiram tanto na hora de criar o grupo e na hora de desfazer, foi assim, numa live no Instagram, né? Aí acho que agora todo mês ou a cada 3 meses elas fazem aquela reunião lá no templo que apresentam para todo mundo por vídeo tal, e ficou por isso mesmo. Só que ninguém foi restituído dos prejuízos que teve, das camisetas que tivemos que comprar, das mensalidades que tivemos que pagar, das exigências que tivemos que se adequar, porque elas pegaram as mulheres e colocaram as mulheres dentro da forma da Crisoca. A Crisoca, eu acho que ela é tão mal amada que, como eu já falei, eu repito, eu acho que o brilho, a beleza das mulheres incomoda ela. Então, o que ela quer fazer? Já que ela é apagada, ela tem que apagar o brilho de todas as mulheres e fazer todas as mulheres se enquadrar ali no perfil delas. Hoje, já tenho que, em abril deste ano, faz 5 anos que eu estou livre. São 5 anos que eu tenho tido vida, vida de verdade. 5 anos onde eu posso passar no psicólogo, olhar para dentro de mim, procurar saber quem eu sou, o que eu gosto de ouvir como música, o que eu gosto de fazer. Eu escolhi uma igreja para ir, mas é uma igreja onde eu não levo oferta, dízimo, nada, onde eu não faço trabalho voluntário, onde eu não faço nada. Eu vou, sento, ouço a palavra, louvo a Deus e volto para casa. E ninguém me incomoda com isso. Não é igreja neopentecostal, é uma igreja histórica, uma igreja bíblica, onde tem ali a base a estudos bíblicos. Essa é uma igreja que eu escolhi para ir, só que quando eu quero ir,
visitar uma batista, uma presbiteriana, uma adventista, uma metodista, uma outra igreja, eu vou. Eu não visito nenhuma neopentecostal ou da papagaiada neopentecostal, mas as históricas, onde tem pastores formados em teologia, muitas vezes com pós, com mestrado, com doutorado em teologia, aí eu vou. Onde tem respeito às famílias, onde as famílias ficam sentadas com os filhos. A gente está ouvindo a palavra, as crianças às vezes em volta ali, corre na frente. Isso não deixa o pastor nervoso, atritado, nada, porque quem foi focado em ouvir a palavra vai ouvir a palavra, né? Então, assim, hoje eu vivo a minha vida diferente. Eu viajei o Brasil quase todo, fiz viagens internacionais, estou me formando na segunda faculdade, estou trabalhando no que eu gosto, tenho momentos preciosos em família, e não estou falando nem de luxo, estou falando de momentos em família que me foram tirados, tenho natais, mas tudo isso depois que eu saí, tanto do Godlywood quanto da Universal do Reino de Deus, né? Porque cada um tem seu estilo, tem suas cores, tem seu gosto. Não dá para a gente se encaixar no gosto, no perfil da Crisoquinha. Essa mulher que me fez destruir a decoração da minha casa, ela me deu um prejuízo financeiro, psicológico, espiritual muito grande. Hoje, graças a Deus, a minha casa está do jeito que eu gosto, meu quarto me representa, as cores do meu quarto me representam, os objetos que tem aqui me representam. Cada vez mais eu fico menos apegada a coisas, estou cada vez mais com foco no céu, na volta de Jesus. Esses caras e essas mulheres da Universal, da liderança, não acreditam em Cristo, não acreditam em Deus, não acreditam na volta de Jesus. Eu acho que eles se acham acima do bem e do mal, porque se eles acreditassem um pouquinho que fosse em Deus, eles não tirariam o sustento da boca das pessoas, eles não anulariam as pessoas, e o Godlywood não seria esse câncer social que vem destruindo as mulheres, vem destruindo a identidade das mulheres, vem anulando. Quando a gente fala sobre sequestro de subjetividade, vocês podem ter certeza que o sequestro da subjetividade é o Godlywood, que foi um tiro no pé, organizado por mulheres despreparadas, sem amor no coração, porque se pelo menos quando a pessoa tem amor no coração, quando a pessoa faz as coisas por amor, às vezes até dá certo, mas como elas faziam por obrigação, porque elas não eram mães e não conseguiam transmitir o lado materno delas ajudando essas meninas. Não, elas eram frias. Elas olhavam para as meninas apenas como máquinas que deviam se adequar ao manual do Godlywood, à lista do não, às regras da Crisoca, entrar naquela forma e obedecer. Sim, sim, sim para tudo. E não é assim que as coisas funcionam. É como diz mais uma vez esse versículo que, se as pessoas meditassem nele, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. E tem um outro versículo que diz assim: Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Provérbios 3:7. Hoje eu diria: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite a Universal, e evite o Godlywood, evite essas seitas que tentam te anular. Não é fácil, né? Foram meses para conseguir falar isso aqui, mas graças a Deus eu consegui. Agora eu vou aguardar a Flávia abrir a caixa preta e falar tudo o que ela já sabe sobre esse sistema opressor. E se eu posso deixar um recado para as pessoas lembrem-se que Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente. Lembrem-se que cada ser humano ele é único e que ninguém é obrigado a se encaixar na forma que determinada pessoa considerou como ideal, seja a moda, seja as mídias sociais, seja uma religião, seja a Cristiane Cardoso, seja o Godlywood, seja o Universal. Você não é obrigado a se encaixar em nada.
Nós temos sim que respeitar a sociedade, viver bem em sociedade, respeitar nossos pais, nossa família, nossos valores, mas nós temos sim a liberdade dada não por a mão de homens, mas dada por Deus, Deus Jeová, Criador dos céus e da terra, para sermos livres e felizes. Hoje eu vivo em paz, vivo buscando aprender mais das Escrituras, vivo buscando fazer estudos bíblicos e sou livre, livre para ser quem eu sou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1.